Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou te convidar a fazer uma reflexão e também te passar estratégias, passos práticos para vencer a timidez. A timidez seria um fator natural do ser humano? Será que alguém nasce com a timidez? Seria normal? Seria um defeito? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas eu gostaria de antemão te pedir para se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer, ao YouTube perceber que esse é um vídeo que as pessoas gostam, né? Também dá like aqui no vídeo, para que ele possa passar o YouTube entender que é um vídeo que as pessoas querem assistir e isso ser compartilhado aí com outras pessoas que possam se beneficiar do conteúdo. Beleza? Eu te agradeço muito. E começando a falar sobre timidez, não daria para não começar te contando uma história minha pessoal, né? Eu me lembro que quando eu comecei a querer produzir conteúdo para as internets da vida, eu realmente fiquei com muito medo, mas muito medo. O primeiro vídeo que eu postei, assim, eu lembro de estar com o celular na mão e ficar naquela... não é ansiedade, né? Mas como é que é o nome disso? Uma hesitação. Eu não fui lá e postei, eu fiquei hesitando, enquanto a minha mente ficava pensando o que iam falar de mim, o que as pessoas iam pensar. Eu já até compartilhei essa história aqui no YouTube, no vídeo mais antigo, mas não custa compartilhar de novo, que uma das coisas que mais passavam pela minha cabeça era que um rapaz, um cara da minha antiga cidade, que ele era muito zoeiro, né? Muito zoador, gostava de tirar onda com todo mundo, falava muito mal das pessoas. E eu ficava pensando que ele ia falar de mim, entende? Ele ia ver meu vídeo e ia ficar falando mal de mim para as outras pessoas. O mais engraçado é que esse cara nem me seguia no Instagram. Então, para você ver o seguinte, esse cara ele não representava ele, mas o que ele representava era algo diferente, era o meu próprio medo. Ele era um símbolo do que eu temia, que era a zoação, que era ser, sei lá, ser alvo de chacota, né? Sei lá. Então, isso na minha mente, na época, 22 anos, 21, era uma pressão, assim, né? E aí, beleza, em algum momento eu venci aquele obstáculo e consegui compartilhar, depois fiz mais conteúdos, depois parei, voltei, hoje estamos aqui. Mas o que eu queria te falar sobre isso, cara? Que a timidez, ela pode ser um grande defeito. E um defeito que pode acabar com a tua vida e com os teus resultados. E como que isso acontece? O grande mal entendido que pode acontecer é as pessoas confundirem introspecção com timidez. Então, por exemplo, cara, eu sou introspectivo, então logo eu sou tímido e eu não consigo falar ou me expor. Isso é o problema. Por quê? Realmente, a introspecção e a extroversão, meio que elas vêm de fábrica com a pessoa. Então, a pessoa ela nasce introvertida ou nasce extrovertida, e até aí tudo bem. Então, a gente percebe que as crianças ou até os próprios bebês assim, já começam a demonstrar isso muito cedo, que um é mais quietinho, o outro é um pouco mais expansivo. Isso é normal, isso, ok, é bom que seja assim, já que é real ali, tá na realidade, é bom que seja assim. Qual que é o grande problema? O grande problema é quando uma pessoa que é introvertida ou até extrovertida, apesar de que isso pega mais com os introvertidos, deixarem de se posicionar ou de falar ou de impactar o mundo de uma maneira positiva, inclusive, por causa da timidez. Então é como se eu pegasse a introversão como uma desculpa para ser tímido, quando a timidez é um defeito. É a mesma coisa do cara que ele fala que é do signo de touro para poder ser guloso, para poder comer. Então ele usa de um artifício ali para poder ser defeituoso, para poder ser vicioso, para poder usar disso para agir de uma maneira menos adequada ou performar menos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então a timidez, ela é sim um defeito, e é um defeito que pode acabar sim com a tua vida, em certa medida, causar um impacto muito negativo na sua vida. E por que isso? Porque você tende a assumir, a se esconder, a pedir licença para existir. Então as pessoas não te percebem. As pessoas você vai perceber isso se você se identifica com
com a timidez nesse sentido, você vai perceber que muitas pessoas passam por cima de você, que as pessoas usam e abusam de você, que elas conseguem passar por cima dos seus sentimentos, das suas crenças, das coisas que você pensa. Elas não se importam muito. Por quê? Porque elas sabem que você não vai se impor, você não vai se mexer, porque você é tímido, você fica, entende? Olha o jeito, fica enfraquecido. Então, esse é o problema da timidez. E aqui vem, eu posso ser um introvertido, realmente mais quieto. O próprio Santo Tomás de Aquino era um introvertido, né? Ele era muito quieto. Mas na hora de ter que falar, ele falava. Esse que é o ponto. Então, se vem algo, uma tarefa, uma missão, uma necessidade, onde eu tenho que me impor, onde eu tenho que defender o que eu acredito, onde eu posso ajudar outra pessoa, ah, não, a timidez me bloqueia. Para com isso, cara. É aqui o momento que você vence a timidez. E mesmo sendo, por exemplo, você pode ser um introvertido e ser um exímio palestrante, ser um grande orador, né? Conseguir fazer grandes discursos, mesmo sendo introvertido. Desde que você perceba que isso é importante para você, que isso é importante para a sua narrativa e para passar a mensagem que você deseja. Até aqui tá fazendo sentido, né? Então, já que nós definimos a timidez como um defeito, vamos entender o que está por trás dela. Por trás da timidez, embora não pareça, está a vaidade. Muitas vezes é a vaidade e o egoísmo. Ou seja, eu não consigo me expor porque eu estou muito preocupado com o que vão pensar de mim. Entende? Então, percebam que eu estou me colocando na frente das coisas que eu acredito ou das pessoas que eu posso ajudar e tudo mais. Então, esse que é o problema. A vaidade, ela me impede de me expor e de ser humilde e de realmente, às vezes, passar um ridículo. Então, eu quero me proteger a qualquer custo. Olha como o egoísmo e a vaidade estão muito conectados. É me proteger. Estou preocupado com o que vão pensar de mim, o que vai acontecer comigo. Então, quando eu ia postar o vídeo, eu tinha uma mensagem a passar. E eu não estava preocupado, né, nesse momento de hesitação, com as pessoas que eu poderia ajudar com essa mensagem. Eu estava preocupado com o que iam falar de mim. Então, é sempre essa dinâmica, né? Eu não vou participar de alguma coisa porque eu tenho medo do que vão falar, do que os olhares que vão ter. Então, tem que ter um pouco de desprendimento com o que as pessoas pensam de você. E com isso se vence a timidez. Claro que isso não acontece do dia para a noite, mas quando você vence a opinião alheia, eu gostava muito do professor Olavo de Carvalho, ele falava o seguinte, que você tem que escolher 2 ou 3 pessoas no mundo inteiro que você vai se importar com a opinião delas. E geralmente a sua esposa, né, o seu marido, meus filhos nem tanto, assim, porque os filhos não têm discernimento de muita coisa, são jovens, né? Então, por que eu ia me importar com o que eles pensam de mim? Mas um marido, uma esposa que está do meu lado, né, já tem uma maturidade, um mestre, um professor, uma pessoa que eu admiro muito. Então, essas opiniões realmente me importam. Então, se essa pessoa falar alguma coisa pra mim, opa, então realmente tem que prestar atenção nisso. E o restante? O restante vai lá pra casa do outro lugar, entendeu? Não importa, não interessa, as pessoas não me conhecem. E perceba, as pessoas julgam com muita facilidade. Esses dias mesmo no Instagram eu tava olhando alguma coisa que o cara fez lá uma coisa errada. Ah, lembrei. O cara... A mulher tá filmando a criança ali, aí o cara tá olhando o jogo de futebol no fundo no sofá e o time dele sofre um gol, sei lá, ele dá um berro assim, ah, não acredito. E a criança toma um susto assim, sabe? Você percebe que foi uma... Claro, depois ele dá risada assim, mas a criança fica meio atônita. E você percebe que é uma imaturidade tremenda, né? Uma coisa nada a ver, assim. Pô, o cara também desconectado com a realidade, né? Assustar a própria filha por causa que o time dele sofreu um gol no futebol e gritou muito alto mesmo, né? Então, imagina. Só que aí tinha um comentário lá no Instagram que falava assim, esse cara é um verme, não sei o que, um imaturo, o casamento dele deve ser uma merda, não cumpre com as responsabilidades, é um infantil. E aí eu parei pra olhar aquilo e refletir, falei, cara, será que é isso mesmo? Às vezes esse cara pode trabalhar, né, das 5 da manhã até as 7 da noite, render, fazer tudo pela família e tudo mais, e ele tenha uma infantilidade ali no futebol. Isso não é plenamente possível, que ele seja um grande homem, um pai de família, mas no futebol ele fica meio imbecil e fez uma cagada ali. Isso é possível que aconteça. Então, como que eu pego um recorte de 15, 20 segundos, eu julgo uma vida inteira? E aí imagina uma pessoa que é tímida sofrer com essa opinião. Então perceba que isso é, como eu falei no último vídeo, nem lembro do que era, que é uma idiotice. Não pode acontecer isso, porque isso vai te impedir de fazer o que você precisa fazer.
vai te manter aprisionado nesse medo do julgamento alheio. E isso é muito complicado, porque como eu tô falando, as pessoas julgam o tempo todo e julgam por pouca coisa. Então, se você levar isso como medida de cálculo para tua ação, você vai ficar extremamente limitado. Então, se por trás da timidez existe a vaidade, como que eu vou combater isso então? Através da humildade. Porque se eu paro um pouco de me importar com o que vão pensar de mim, ao mesmo tempo eu paro um pouco de pensar com a minha imagem. Então, um pouco me importa o que pensam. O que me importa é fazer as coisas da maneira correta. O que a minha inteligência captar como certo a se fazer, eu faço aquilo, não me importa ficar bem visto na praça. Não me importa que vão aprovar ou não, se a minha consciência está limpa. Então aqui muitas pessoas vendem a própria alma, entre aspas, exatamente para receber essa aprovação. Eu percebo que isso é o certo a se fazer, mas isso aqui vai gerar uma aprovação popular? Acho que não. Então é melhor eu ir por esse caminho, porque aqui as pessoas gostam. Então, outro exemplo, né? Uma vez eu estava com muitos anos atrás, tinha uns 18 anos nessa época. Tinha recém voltado de intercâmbio que eu fiz na Austrália. E lembro que eu cheguei lá na minha cidade de interior, assim, cidade de 20, 30 mil habitantes. Aí alguém falou, cara, você viu que o fulano de tal tá bebendo há 150 dias seguidos. 150 dias bebendo. Imagina, 18, 19 anos, acho que nessa época, né? Então, os caras falando com uma admiração. Aí eu olhei pra ele, eu não era muito inteligente nessa época não, mas, porra, pra mim era muito óbvio. Eu olhei pra aquilo e falei, qual que é o mérito disso? Não falei com essas palavras, né? Não tinha esse vocabulário ainda, mas eu falei, cara, que tem? Qual que é o benefício? Qualquer um consegue fazer isso, beber todo dia. E as pessoas admiram. E se alguém fala assim, cara, tá acordando cedo pra correr, pra pedalar, pra ler, pra trabalhar, vou casar, vou ter filhos, constituir família, e as pessoas, não, tá doido. Por que você vai fazer isso? Aproveita a sua infância, aproveita a sua juventude, não sei o quê. Então, tudo que é virtuoso, perceba que as pessoas têm uma coisa contra, têm um pouco de medo, um pouco de receio. E quando é algo muito dos prazeres, né, dessa coisa ridícula no fundo, aí as pessoas têm uma admiração tremenda. Então, querer ser aceito por um mundo doente é abraçar a doença e se tornar um deles. Então é o caminho oposto muitas vezes. Escolher pelo caminho certo, verdadeiro, nobre, justo, é você no fundo ir contra a crença popular, ir contra os tapinhas nas costas. Agora, uma vez que você atinge um resultado muito grande, aí as pessoas veem, né? Isso aí é a história comum do empreendedor. No início ele era um maluco, todo mundo, né, ia contra. Uma vez que ele fez sucesso, aí são palmas, todo mundo quer estar perto. Então o cara que faz exercício, ele é ridículo, ele tá correndo 1 quilômetro, nossa, que idiota. Aí ele consegue completar um Ironman, caramba, o cara é Ironman, não acredito. Então percebam, cara, a prova do Ironman é uma prova de triatlon que ela é de resistência aí, termina em 10, 11, 12 horas de exercício, né? Então perceba que uma vez que você conquista, as pessoas batem palma pra você. Mas na jornada, principalmente no começo, as pessoas vão te fazer de chacota. E aí você tem que ter a humildade pra se permitir ser ruim, pra se permitir ser zoado e que se dane, porque você sabe pra onde você tá indo. E se você é tímido, acabou a jornada para você. Você não vai conseguir se expor ao ridículo de tentar, de começar, entende? Então esse aqui é uma chave. Esse aqui é um vídeo muito importante, quero que você perceba isso. Isso aqui é uma chave que, se girar na sua cabeça, te desbloqueia para atingir muitas coisas boas na tua vida. Mas você não pode perder para esse obstáculo que é a timidez. Então beleza, como vencer isso então? Começar do jeito que dá. Começa se expondo um pouquinho mais. Alguma coisa que você queria muito fazer, mas não fez ainda porque tá com medo que seus amigos vão te zoar. Faça isso. Comece a fazer. Posta no Stories. Ah, mas não é pelos outros, é por você. Posta para vencer a timidez, entende? Nesse sentido de desbloquear isso em você de maneira proposital. Se te convidarem, isso funcionou muito para mim. Na época que eu era mais tímido, eu falei, tudo que me convidarem, que eu tiver que me expor, eu vou aceitar, sem pensar. Então isso aconteceu algumas vezes, me chamaram para ser orador da minha turma da pós-graduação em psicoterapia, e quando me convidaram, eu queria falar não, porque ia estar na frente as aulas eram todas online, né? Então eu ia estar na frente de um monte de gente que eu nunca vi presencialmente, só na câmerazinha ali, falei, caramba, né? E aí na hora que me chamaram, eu falei, sim, com certeza. Ia ser um dia depois, e eu não tinha nem discurso. Aí então tive que fazer lá um negócio, também dei uma improvisada na hora. Mas
percebam que esse sim, eu vou topar. Tinha um cantor, cara, agora não sei se é cantor ou uma cantora, eu li isso em algum livro, agora não vou recordar também, se quiserem pesquisem. Mas eu lembro que o autor conta que esse cantor e essa cantora já tinha muito sucesso, estava mais de 10, 15 anos fazendo shows, mas sempre antes de um grande show essa pessoa vomitava de nervosismo. Então ela vomitava, se limpava e entrava no palco para poder fazer o show, né? Então percebam que isso é vencer, saber o que é o correto e não perder para o instinto. Quer dizer, o instinto, o corpo ficava tão nervoso que ele chegava a vomitar com medo do que iam pensar, sei lá qual era o medo, né? Mas mesmo assim eu faço o que é importante. Então se expor, tudo bem, você não precisa se expor numa situação onde você chega a vomitar, beleza. Mas começar por algum lugar, exposição, o corpo vai começar a tremer, você vai ficar nervoso, mas se exponha. Tem outro vídeo muito legal, depois vocês colocam aí do... Eu gosto de trazer essas referências para vocês poderem ver isso no mundo. Mas o Randall não sei o que é o cara... Pesquisa aí o Don't Stop Believing, né? Que é uma música que o cara cantou lá no American Idol, se eu não me engano. E aí coloca lá. É massa de ver, porque o cara canta muito bem. É um zelador, ele ganha essa... É American's Got Talent, uma coisa assim. Desculpa a pronúncia do inglês. Mas ele ganha e você percebe que a primeira apresentação dele, ele tá tremendo. Ele tá claramente nervoso. Só que ele arrebenta tanto que ele ganha lá o negócio de ouro, não sei o que é todo mundo aceita ele, que ele vai direto pro não sei o que lá. Não sei, que eu nunca assisti esse programa, mas é bonito de ver a parada. Então isso são casos de pessoas vencendo a timidez por algo que elas acreditam. E você também é capaz de fazer isso, quero que você perceba isso. E outra coisa, mas não menos importante. Imagine a sua vida daqui a 5, 10 ou 15 anos se você continuar perdendo para a timidez. Essa vida castrada, onde você não se expõe, as pessoas passam por cima de você, que você fica escondido. Eu quero que você imagine os seus resultados, como eles serão limitados. E agora faça outro exercício de imaginação. Você vencendo esse vício, você vencendo esse defeito, você conseguindo se expor quando necessário. E não significa você se tornar extrovertido, falar sem parar o tempo todo, ficar toda hora expandindo, não é isso. Você pode ser quieto. Mas no momento que precisar, no momento que a oportunidade se apresentar, você não se acovardar, se esconder, mas se expor, mesmo sendo tímido não, mesmo sendo introvertido, sendo tímido também, você conseguir vencer a timidez. E aí você conseguir se expor quando necessário e colher os frutos disso. Imagina a sua vida daqui a 5, 10, 15 anos, vivendo dessa outra maneira. E bata de frente esses dois contrastes e decida qual vida você quer levar. Porque uma vez que a sua inteligência entender qual vida faz mais sentido para você alcançar os seus resultados, você vai começar a buscar aquela superação. Mesmo que lenta, mesmo que difícil, tudo isso faz parte. Para alguns vai ser mais fácil, para alguns vai ser mais difícil, etc. Mas você vai começar a progredir, sem pressa e sem pausa. O negócio é ter constância na progressão. Todo dia buscar um pouquinho mais. E aí quando vai ver, você venceu esse defeito maldito que te impede de alcançar o teu verdadeiro potencial. Então, se até aqui tu não te inscreveu, aproveita agora e taca o dedo nesse botão de se inscrever. Saiba que eu estou aqui para te ajudar, então se também quiser fazer uma pergunta aqui nos comentários, me seguir no Instagram e me chamar por lá, eu tô aqui para exatamente estar ao teu lado na trincheira, para te ajudar a vencer o que te impede de crescer, de evoluir. Então conte comigo e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Um forte abraço.